negócio é o seguinte, bora fazer aqui a tier list dos elencos do futebol brasileiro em 2025. Eu tenho aqui os 20 clubes da Série A e eu esperei um pouquinho para fazer essa tier list para chegar ao final da janela de transferências e a gente ter os elencos mais definidos daquilo que serão os elencos para a temporada 2025. Sem muita enrolação, bora começar. Só explicar aqui as categorias que a gente tem na tier list. Categoria Elite, onde vai poder ter no máximo 3 times, muito bom, bom, mais ou menos e ruim. Bora lá começar pelo Atlético Mineiro em ordem alfabética. Eu tenho aqui no SofaScore aberto aqui o elenco do Atlético. E como que tá o elenco do Atlético aqui, cara? Goleiros tá tranquilo, a gente tem aqui o Everson titular e tem 2 meninos da base aqui para compor o elenco. A defesa aqui tem bons nomes, principalmente para dupla de zaga. Eu gosto do Lianco, do Júnior Alonso. O Rabelo é um zagueiro que tem uma bola aérea boa, mas por baixo ele deixa um pouco a desejar. Laterais, lateral esquerda ali com o Guilherme Arana, talvez o melhor da posição do país. Lateral direita com o Natanael, que eu gosto bastante, o Renzo Saravia. É uma boa defesa. O meio-campo aqui eu acho que é um setor que deixa um pouquinho a desejar. Tem alguns bons jogadores, como o Scarpa, eu gosto também do Coelho. O Menino é um cara que está tentando recuperar o futebol bom que ele já apresentou. O Rubens é um jogador bem polivalente. Eu gosto do Fausto Vera também. É um bom elenco, cara. Tem bons nomes aqui. O Bernard, eu confesso que eu não gosto muito. O Alan Franco, eu acho que é um jogador bem regular. Tem o menino ali, o Alisson Santana, um jovem bem promissor. Brian Palacios, mais ou menos. O Igor Gomes, eu não gosto muito. E no setor de ataque, a gente tem aqui o Hulk como referência máxima da equipe. E alguns jogadores que eu acho que podem ser considerados questionáveis. O Rony é um jogador intenso, bastante vontade, mas tecnicamente ele é um pouco abaixo. O Daverson é um cara muito folclórico, mas tecnicamente também não é um grande jogador. Júnior Santos é um bom jogador, mas está com problema de lesão, não sabemos se ele vai conseguir ter sequência nessa temporada. É um elenco que tem carências, ele está mais fraco em relação ao elenco da temporada passada, perdeu um expoente técnico muito forte que era o Paulinho, não conseguiu repor a altura, na minha opinião. Enfim, acho que é um elenco mais fraco do que já foi. Hoje, eu considero um bom elenco, tá? A não ser que ele se reforce, eu acho que ele fica abaixo de 5 ou 6 times do Brasil hoje. Bora agora aqui olhar o elenco do Bahia. O elenco do Bahia aqui tem bons nomes também, né? No gol aqui a gente tem Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Eu acho que o Danilo Fernandes retomou a titularidade, né? Até porque o Marcos Felipe, na minha opinião, é um goleiro bem questionável. Na linha defensiva, eu acho que os laterais do Bahia são muito acima da média no futebol brasileiro. Tanto o titular quanto o reserva dos dois lados. Gosto muito de todos, cara. Arias, Iago, Gilberto e Juba, eu acho que são baita laterais. Qualquer um dos 4 brigaria por titularidade em quase qualquer time do Brasil. Gosto muito dos laterais do Bahia. Os zagueiros que o Bahia tem, para mim, o melhor disparado é o Gabriel Xavier, que é um baita zagueiro, jovem, promissor. Trouxe aqui o Mingo, que estava no futebol argentino. Tem alguns nomes aqui que eu já acho um pouco mais questionáveis, como o Davi Duarte, o Vitor Hugo e o Canu. Mas pelos laterais é um setor defensivo forte. O meio-campo talvez seja o setor do time que tenha mais qualidade técnica, tranquilamente. Everton Ribeiro, Cauli, tem o Caio Alexandre, o Jean Lucas, que eu gosto bastante também. Se reforçou com o Eric, que por mais que tenha sido queimado no Atlético Paranaense, eu acho um bom jogador. Trouxe aqui o Eric Pulga, que não é bem um meio-campista, né? É um meio-atacante. O Michel Araújo, que eu acho que é um jogador bem mais ou menos. É um elenco interessante, cara. E no ataque também, o setor que foi bem fortalecido no passado já com a chegada do Lúcio Rodrigues, agora trazendo o William José também, que é um outro atacante de muita qualidade. Tem ali também o Ademir, que é um ponta que vai para cima, tem lá sua qualidade. É um bom elenco. Assim, eu acho que o meio de campo é o diferencial do time, é o setor mais forte. Como eu falei, os laterais eu acho que é o setor muito bom também do Bahia. Talvez precise reforçar um pouco ali o miolo de zaga, mas é um bom elenco, cara. Eu vou considerar ele um elenco para categoria bom, tá? E inclusive eu acho ele um elenco mais forte que o elenco do Atlético Mineiro, por exemplo. Por enquanto vou deixar ele aqui. Bora agora ver aqui o elenco do Botafogo. No gol aqui, bons goleiros, né? Eu gosto muito do John, o Léo Link, que é um reserva também, que veio do Atlético Paranaense. Gosto bastante também, acho um baita goleiro. Defesa, miolo de zaga, a gente tem aqui a dupla titular Bastos e Barbosa de muita qualidade. Talvez precise de um zagueiro reserva um pouco mais confiável. Tem ali o Jair, que veio do Santos, mas eu acho que precisaria pelo menos de mais um. Laterais, um setor muito forte também
principalmente o lado esquerdo. Eu acho que o lado direito é um pouquinho mais fraco do que o lado esquerdo. O meio-campo hoje carece de jogadores, precisa repor algumas saídas. Já tem o pré-acordo com o Wendel, que é muito bom jogador, que vai chegar no meio do ano. Conseguiu manter alguns bons jogadores, né, como o Savarino. O Alan precisa se firmar ainda. O Patrick de Paula está tentando retomar o bom momento que ele já viveu. Marlon Freitas e Gregory, a dupla de volantes, continua ali intacta. Tem alguns jovens, alguns meninos da base que ainda precisam se provar. O Newton, esse, se eu não me engano, veio do Criciúma, né? Não sei se é esse ou se é um menino da base, mas tinha o Newton no Criciúma também, que eu achava que era bom jogador. E no setor ofensivo aqui, eu acho que talvez seja o setor que carece ainda de alguns nomes também de um pouco mais de impacto, né? Porque perdeu o Luiz Henrique e eu acho que não conseguiu, por mais que o Arthur seja um bom jogador, eu acho que ele é um nível um pouquinho abaixo. Matheus Martins, um jogador interessante. Trouxe agora do Grêmio Nathan Fernandes, que é um jovem que precisa explodir no futebol, ainda não conseguiu alcançar um potencial que ele apresentou no início da carreira. Trouxe também o Raul Cruz, mas também é um jogador que eu acho que acabou sendo um pouco superestimado, talvez seja uma contratação equivocada. É um bom elenco, mas obviamente é bem mais fraco do que era o elenco do ano passado. O elenco do jeito que está hoje, eu considero um bom elenco abaixo do Bahia e na frente do Atlético Mineiro, tá? Com os reforços que vão chegar, tenho certeza que ele vai acabar subindo algumas categorias. Mas o elenco que o Botafogo tem à disposição hoje, eu considero um elenco bom e ponto. Bora agora aqui pro elenco do Bragantino. Bragantino que conseguiu escapar do rebaixamento ano passado na última rodada. E vamos ver como é que ficou o elenco, se conseguiu reforçar um pouco, se manteve mais ou menos a mesma base. Goleiros aqui não gosto de nenhum. Na verdade, 2 aqui eu não conheço e o Cleiton, que é o titular, eu não gosto. A defesa, ele acabou perdendo alguns jogadores, né? Perdeu o Luan Cândido, não sei se perdeu mais alguém, mas o Luan Cândido era um jogador importante. Conseguiu manter o Eduardo Santos, que para mim era o melhor zagueiro do Bragantino. O Capixaba, que é um lateral esquerdo que volta e meia joga no meio campo. Eu acho que falta um pouquinho de nomes de mais hierarquia nesse setor defensivo do Bragantino. No meio campo, olhando assim por cima, também eu acho que faltam algumas peças. Trouxe alguns reforços interessantes. O que eu mais gosto é o Lucas Barbosa, que estava no Juventude, que eu acho bom jogador. Acho que foi uma boa contratação. Conseguiu manter aqui o John, que eu acho que é um jogador interessante. Eu gosto do Lucas Evangelista. O Gabriel é um volante bem nota 6, só que ele pode ser útil ao longo do ano. E no setor ofensivo, conseguiu fazer uma baita contratação, na minha opinião, que foi trazer o Pita, que estava no Cuiabá, que eu gosto muito, acho muito bom jogador. O Sacha acabou renovando, eu também gosto muito do Eduardo Sacha. Trouxe o Fernando também, que estava no outro Red Bull, estava no Red Bull Salzburg, se não me engano, que eu acho que é um bom jogador também. Jogou Champions League, é um jogador interessante. O Mosqueira, um cara bem habilidoso. É um bom elenco, tá? Só que eu acho que ele fica abaixo aqui por causa do setor defensivo, do gol e de algumas peças também no meio campo. Eu acho que ele fica abaixo aqui dos times que estão na categoria bom. E do jeito que está hoje, eu vou colocar o elenco do Bragantino na categoria mais ou menos, tá? Bora agora aqui pro elenco do Ceará, um dos times que conseguiu o acesso no passado. No gol aqui tem alguns nomes conhecidos, né? Kehler, Richard e Fernando Miguel são goleiros bem conhecidos. Nenhum deles é uma unanimidade. Eu acho que o titular vai acabar sendo o Fernando Miguel, porque para mim, pelo menos, dos goleiros que tem aqui é o melhor, mas mesmo assim não é um goleiro tão confiável assim. O setor defensivo, eu confesso que não conheço muitos jogadores. O Luiz Otávio é um zagueiro que já vem do Ceará há bastante tempo. Eu acho que é um zagueiro nota 6,5, nota 7, bastante posição física. Acho que pode ser útil. O Marlon estava no Cuiabá, é um zagueiro que eu gosto. O Rafael Ramos é aquele que estava no Corinthians, é um lateral bem mais ou menos. O Nicolas, que estava no América Mineiro, também é um lateral bem nota 6. Eu acho que é um setor um pouco fraco aqui do Ceará. O setor de meio campo, quem a gente tem aqui? Temos o Fernando Sobral, né, que estava no Cuiabá e foi agora repatriado pelo Ceará, um jogador que vai ser bastante interessante para o Ceará na campanha esse ano. O Guilherme Castilho, eu acho que é um Guilherme Castilho, né, porque ele não é gringo. É um camisa 8 interessante, um bom segundo volante. O Rômulo, que estava no Palmeiras, é um jogador que no Palmeiras não conseguiu jogar, não sei se no Ceará vai conseguir se firmar. Tem aqui alguns jogadores interessantes. O Mugni conseguiu apresentar um bom futebol, né? A nível de elite no futebol brasileiro ele não conseguiu jogar tão bem, né? Agora no Ceará ele está conseguindo ter algum protagonismo. E no setor ofensivo eu tenho aqui o Ailon, que começou bem no Inter, mas depois acabou dando uma flopada na carreira.
Pedro Henrique também, que é um jogador que eu acho que é bem limitado tecnicamente, e tem jogadores aqui que eu não conheço muito, tá? Confesso que por não conhecer muito, vou acabar não conseguindo analisar tão bem o elenco do Ceará. E dos jogadores que eu conheço, também não gostei muito das opções que eles têm à disposição. Para mim, é o primeiro elenco que eu coloco aqui na categoria ruim. Bora aqui pro elenco do Corinthians, que promete bastante para essa temporada de 2025. No gol temos aqui Hugo Souza, talvez o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Matheus Donelli, que é um bom reserva pro Hugo Souza, jovem também. Setor defensivo, eu acho que é um setor do Corinthians que carece um pouco de algumas opções de mais hierarquia, né? Principalmente o miolo de zaga, eu não consigo confiar muito no Félix Torres, no André Ramalho. Para mim o melhor zagueiro do Corinthians ainda é o Kaká, e também não acho que seja um baita zagueiro. Laterais também, conseguiu encontrar ali o Bidu na esquerda, meio improvisado, que conseguiu dar uma boa resposta, mas também não é um grande lateral. Lateral direita também, Mateuzinho, boa parte da temporada passada foi muito criticado, conseguiu na reta final jogar um pouco melhor, mas também não é um lateral muito confiável. Meio campo é um setor forte do Corinthians, principalmente nas figuras do Garro. Carrijo também muito bom jogador, gosto bastante do Breno Bidon, um jovem que eu gosto muito. Tem aqui os volantes mais de pegada, que é o Raniel e o Martinez, que são bons jogadores, bons camisa 5. Tem aqui o Alex Santana, que é um jogador mais ou menos também. Setor ofensivo, tem aqui os dois maiores destaques, obviamente, que é o Depay e o Yuri Alberto, que é uma baita dupla de ataque, mas eu acho que os reservas deles deixam bastante a desejar, caem muito o nível quando, por exemplo, entra Romero ou Pedro Raul. Tem o Thales Magno, que é um ponta, mas que não consegue se encaixar muito bem nesse esquema do Corinthians, que acaba jogando com dupla de ataque, então ele acaba sendo um pouco não aproveitado. Então é um elenco que é bom, mas eu acho que precisa de algumas opções melhores, principalmente na defesa, e pelo menos um substituto de mais qualidade técnica para não cair muito o nível quando o Depay e o Yuri Alberto não poderem jogar. Mas eu considero sim, hoje, um bom elenco, tá? Se conseguir trazer 2 a 3 peças, um atacante reserva de qualidade, pelo menos mais um zagueiro, um xerifão, um lateral direito com mais qualidade, é um elenco que sobe de patamar. Hoje eu acho que é um bom elenco, tá? Por mais que tenha muita qualidade na trinca ofensiva ali com Garro, Depay e Yuri, o resto do time eu acho que carece de algumas peças, principalmente de reposição ali, e na defesa precisa muito melhorar o miolo de zaga, mas acho sim que é um bom elenco. Bora aqui pro elenco do Cruzeiro, que de cara já digo que não gosto dos goleiros. O Cássio foi um grande goleiro, mas hoje é um goleiro muito questionável, e os outros dois aqui são apenas apostas. No setor defensivo tem bons nomes, né? Trouxe aqui o Fabrício Bruno, que eu acho que é um bom zagueiro, segurou o João Marcelo, que eu gosto bastante também. O Jonathan Jesus também é um jovem que tem bastante potencial. Os laterais titulares eu gosto muito, tanto o William quanto o Marlon. Fagner eu achei uma péssima contratação. Meio campo, para mim os expoentes aqui de qualidade é o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, que tá nesse imbróglio se vai, não vai, tá com alguns problemas de extracampo, mostrando um pouco de descontentamento. Não sei se ele vai ficar. Se ele sair, vai ser uma perda grande para o Cruzeiro, porque não tem reposição no elenco hoje. Os meias reservas aqui, a gente tem o Eduardo, que é muito abaixo do Matheus Pereira. O Japa, que é um cara da base, mas que também precisa se firmar ainda. Trouxe o Christian do Atlético Paranaense, que também eu acho um jogador bem comum. E no setor ofensivo, trouxe aqui talvez as principais contratações, e para mim é o setor mais forte da equipe, com Gabigol, Dudu, Caio Jorge. Tem o Dineno também, que eu gosto bastante, Bolassi, Marquinhos, que estava no Fluminense. É um setor mais forte da equipe. É um bom elenco, eu acho que a defesa é muito boa e o ataque é muito bom. O meio campo eu acho que carece um pouco de algumas opções, e como eu falei, o gol é uma posição que eu não confio muito nas opções que o Cruzeiro tem, porém eu considero que é um bom elenco, e eu coloco aqui depois do elenco do Bahia, tá? Hoje eu coloco aqui, ó, entre o Bahia e o Botafogo. Bora aqui pro elenco do Flamengo, e esse aqui não é nenhuma novidade, né? Isso aqui é chover no molhado, pra mim é o melhor elenco do futebol brasileiro. Os goleiros aqui, o Agostinho Rossi, muito bom goleiro, o Matheus Cunha eu acho que é um bom reserva. Setor defensivo, os laterais, não tem nem o que falar. Só na lateral esquerda tu tem como opção Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Na zaga aqui talvez, agora com a chegada do Danilo, já tá com uma zaga um pouco mais consolidada. Danilo, Léo Ortiz e o Léo Pereira sendo os 3 principais jogadores do setor. Lateral direita, tem o Wesley, que muito provavelmente vai chegar na seleção brasileira. Não sei se o Flamengo vai conseguir segurar ele até o final do ano. O Varela eu acho que é um bom reserva.
Setor de meio campo, tem aqui como principais destaques o Arrascaeta e o Gerson. O De La Cruz também, muito bom jogador. Talvez precise de um primeiro volante um pouco mais afirmado. O Pulgar é bom jogador, mas eu acho que talvez, pro nível de elenco do Flamengo, um primeiro volante com um pouco mais de qualidade, talvez seria um pouco melhor para equilibrar o elenco, mas o Pulgar é sim um bom jogador, mas eu acho que o setor ali de primeiro volante, talvez a única parte do elenco que talvez precise um pouco de atenção para algum reforço, mas também tem o Everton Araújo da base, que é um jovem volante muito bom. E no setor ofensivo, talvez seja um setor também que as pontas eu acho que está muito bem servido, né, com Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. E ali a referência de ataque tem o Pedro como principal jogador, o Juninho que veio para ser um reserva do Pedro. Vamos ver se ele vai conseguir aguentar o tirão da temporada, se não vai ser necessário trazer algum outro centroavante para jogar quando o Pedro não estiver disponível, né? Mas é um baita elenco, como eu falei, para mim o melhor do Brasil, e obviamente vai estrear aqui a categoria Elite. Bora aqui pro elenco do Fluminense. No gol tem aqui o Fábio, que já tá veterano, última temporada, mas ainda dá conta. O reserva aqui dele, o Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool, acho que é um bom reserva. Vai ser feita essa passagem de bastão e o Marcelo Pitaluga vai ser o goleiro titular do Fluminense por anos, porque é muito bom goleiro e é muito jovem ainda. Setor defensivo, tem aqui o Thiago Silva como expoente técnico, mas depois talvez os jogadores que cercam ele sejam no nível abaixo. Os laterais, confesso que não gosto muito. Lateral esquerdo aqui, o René, eu acho que não foi uma boa contratação. O Guga é um cara bem irregular. Samuel Xavier já não vive seu melhor momento. O Ignacio eu acho que é um bom zagueiro. O Fuentes está mostrando um futebol razoável também. Mas, por exemplo, aqui, ó, Thiago Santos, Manuel, são jogadores bem questionáveis. No setor de meio campo aqui, a gente tem como principais destaques, tem o Otávio que chegou agora, que eu acho que é um jogador bem mais ou menos, o Arias que é muito bom jogador, o Ganso é muito bom jogador, Renato Augusto hoje é um aposentado que tenta jogar bola, mas não consegue. Tem aqui o uruguaio, o Bernal, que é bom jogador, eu não entendo porque ele é reserva do Martinelli, por mais que eu até goste do Martinelli, mas o Bernal eu acho que é mais jogador. O Lima é um cara bem polivalente, bom jogador, eu gosto. O Hércules, que veio do Fortaleza também, muito bom jogador, promissor, gosto bastante. Tem muitos meninos da base também que podem daqui a pouco vingar e ajudar no elenco. E no setor ofensivo, vendeu agora o Cauê Elias e segurou aqui o Cano, trouxe agora o Everaldo que estava no Bahia. Tem o Lelê, talvez seja um setor da equipe que precisa um pouco de atenção. Tem o Canóbio, que é atacante, mas também não é um grande jogador tecnicamente, vamos ser sinceros. É um bom elenco? Talvez seja, cara, mas eu tenho dificuldade de colocar na categoria bom. Eu acho que ele entra aqui na categoria mais ou menos na frente do Bragantino. Bora aqui para o elenco do Fortaleza. No gol, tem boas opções. Eu gosto do João Ricardo. O Breno é um jovem que teve problemas no Grêmio, mas acho que tecnicamente é um bom goleiro. Setor defensivo aqui, trouxe o Davi Luiz, que eu acho que vai ser interessante nessa temporada para o Fortaleza, como um jogador para participar dessa rotação que o Vojvoda gosta de fazer. Kusevich é bom jogador. Trouxe o Gaston Ávila, que se eu não me engano estava no Ajax, é um argentino promissor que no futebol brasileiro eu acho que vai jogar bem. Laterais aqui, não gosto muito de Diogo Barbosa. Felipe Jonathan também não sou muito fã. O Brites é um zagueiro que volta e meia consegue fazer uma lateral direita, que ele é muito confiável. O Tinga já está veterano, mas é um jogador bem confiável também. O Mancuso acho que é um bom lateral, né? Tem aqui o Cardona, que é um zagueiro que cumpre bem a função. No meio campo aqui tem boas opções. Trouxe o Paul Fernandes do Boca Juniors. Tem o Martinez também, que é muito bom jogador. Quem mais temos aqui? Pochettino também, um jogador muito interessante. Tem aqui o Lucas Sacha, que está voltando de lesão, é um bom primeiro volante. O Caleb é muito talentoso, precisa ter sequência, mas é bom jogador. Né, um meio campo interessante aqui. E o ataque tem boas opções também. Gosto muito do Lucero. O Marinho é um jogador que funciona muito bem. Moisés também é muito habilidoso. Talvez precise marcar um pouco mais de gols, mas é bom jogador. O Kaiser eu acho que é um bom reserva para o Lucero. É um elenco interessante. Para mim é um bom elenco, mas eu encaixo ele aqui, ó, entre o Botafogo e o Atlético Mineiro, tá? Bom elenco, só que eu acho que precisa de um pouco mais para estar num nível um pouco acima, para, por exemplo, chegar numa categoria muito bom. Ainda precisa de um pouco mais de hierarquia. Bora aqui ver o elenco do Grêmio, que é um elenco que mudou bastante a fotografia em relação à temporada passada. Muitas chegadas, muitos estrangeiros no time do Grêmio também. É um elenco bem diferente. No gol aqui, confesso que não gosto muito de nenhum deles.
Tecnicamente, talvez o Adriel fosse até o melhor, só que ele tem problemas de extracampo, então vai acabar não jogando. O Volpe vai acabar sendo titular, só que eu acho que é um goleiro questionável. Setor defensivo, o Grêmio tem sofrido bastante com o miolo de zaga, né? Trouxe agora o Wagner Leonardo para tentar resolver essa lacuna, mas ele vai precisar de um parceiro um pouco melhor do que Gemerson e Rodrigo Oli, por exemplo. Trouxe para a lateral esquerda aqui o Lucas Esteves e o Luan Cândido. Eu acho que o Esteves vai acabar sendo titular. Na lateral direita tem aqui o João Pedro, que ele ataca muito bem, mas tem problemas defensivos. Trouxe o João Lucas do Juventude, mas eu acho que é um jogador bem limitado. Acho que vai acabar não vingando muito no Grêmio. É um setor defensivo que carece ainda de algumas opções, principalmente para o miolo de zaga. No meio campo, eu acho que é um setor forte da equipe. Gosto muito do Vila Sante, gosto muito do Monsalve também. O Cuejar é bom jogador, mas está muito fora de forma. Vamos ver se ele vai conseguir pegar ritmo de jogo e voltar a ser um Cuejar mais na ponta dos cascos, porque o Cuejar hoje, do jeito que ele está jogando hoje, não vai ser suficiente para a temporada. O Edenilson acho que vai ser um bom 12º jogador. O PP vai acabar não jogando, como já não vem jogando. Trouxe o Camilo, que é um jogador com passagem para o futebol europeu, que é um reserva interessante, mas para titular falta qualidade. O Cristaldo é um meia que sofre com jogos importantes, é um jogador que é bem regular. Para mim o Monsalve vai acabar sendo titular. E no setor ofensivo aqui tem bons centroavantes, gosto muito do Bright White, gosto bastante do Arezzo também, um jovem com muito potencial. E os pontas do Grêmio aqui, Christian Oliveira para mim é o melhor ponta que o Grêmio tem à disposição. O Pavon é um bom jogador, só que hoje nota 6,5, nota 7 no máximo. O Aravena é muito esforçado, mas tecnicamente deixa um pouco a desejar. Tem aqui o belga, o Amuso, que não conheço muito, mas parece ser um jogador interessante, mas assim, um jogador para compor elenco, um jogador de muita força, velocidade, mas tecnicamente não sei se ele vai ser um cara muito diferente. Tem o Gabriel Mack aqui também, uma promessa da base que é muito promissor, mas não está conseguindo ter minutos com a camisa do Grêmio, não sei se ele vai acabar jogando nessa temporada. Assim, é um bom elenco, eu acho que tem boas opções ofensivas, mas como eu falei, defensivamente ainda carece de algumas opções. É um elenco que eu encaixo tranquilamente na categoria bom, entre o elenco do Cruzeiro e o elenco do Botafogo. Bora agora aqui pro elenco do Inter. No gol, eu acho que tem boas opções. Sérgio Rocher, goleiro de seleção, muito bom jogador. O Ivan Quaresma também, o Ivan que é um jogador que teve passagem por todas as seleções de base, acabou não vingando, mas tecnicamente é bom goleiro. O Antony é um jovem interessante também. Setor defensivo, eu acho que o Inter tem algumas carências aqui, principalmente no miolo de zaga e lateral direita, né? Lateral esquerdo eu acho que está muito bem servido com Bernabé e Ramon. Lateral direita, tinha encontrado um bom lateral que era o Bruno Gomes, mas ele acabou lesionando. E o que está jogando agora, que é o Brian Aguirre, acho que é insuficiente para a temporada. E o reserva dele, o Natan, é mais insuficiente ainda. No setor de miolo de zaga, o Vitão, um zagueiro muito bom, muito bem afirmado, para mim um dos melhores da posição no país. Porém, ele carece de um parceiro, né? Tem um menino aqui, o Vitor Gabriel, que tá jogando ultimamente, que tá dando conta do recado. Ele nem tá aqui no SofaScore, por exemplo, né? Para você ter uma noção, mas é um zagueiro que surgiu bem na base, muito bom jogador, mas ainda assim o Inter carece de alguns zagueiros com mais qualidade, porque as opções no banco hoje é Kaique Rocha, Cleiton Sampaio e o Rogel, que são zagueiros bem fracos na minha opinião. Meio campo, eu acho que o Inter tem um baita primeiro volante que é o Fernando, mas carece de um reserva de mais qualidade. Camisa 8, aqui tá o Thiago Maia, mas ele acabou sendo vendido para o Santos, então hoje o único camisa 8 afirmado que o Inter tem é o Bruno Henrique. Vai precisar trazer mais alguém no mercado, porque o Bruno Henrique sozinho não vai dar conta. Trouxe o Ronaldo do Juventude, mas eu acho que é mais para ser um camisa 5 reserva do Fernando. Tem aqui alguns meninos da base, mas ainda não tiveram uma amostragem suficiente para poder dizer que vão ser suficientes para a temporada. Meio armador, tem o Alan Patrick, que é um jogador muito diferenciado, mas ele carece também de um jogador para suprir a ausência dele quando ele não tiver à disposição. Gabriel Carvalho, muito bom jogador, mas vai sair no meio do ano. E no setor ofensivo, aí sim, eu acho que o Inter está muito bem servido, né? Camisa 9 tem dois centroavantes de muita qualidade, né? Ener Valencia e Borré. Tem bons pontas aqui, Wesley, Wanderson, Carboneiro, Vitinho. É um setor que o Inter está bem servido. Porém, como eu disse, ainda carece de alguns jogadores no miolo de zaga, lateral direita, primeiro e segundo volante. Então o Inter tem muitas carências para
para conseguir encontrar, para ter um elenco um pouco mais homogêneo, né? Hoje é um elenco que carece de muitas opções ainda para ser um elenco considerado muito bom. Do jeito que está hoje, eu considero um bom elenco. Para mim, é um elenco que hoje eu encaixo entre o Grêmio e o Cruzeiro, tá? Se conseguir trazer 2 ou 3 reforços, ele vai subir aqui nessa tier list, mas o elenco do jeito que está hoje, com as carências fortes que tem no setor defensivo, eu coloco ele apenas aqui entre Grêmio e Cruzeiro. Bora aqui com o elenco do Juventude, que é um elenco que eu confesso que não conheço muito. Por mais que eu seja gaúcho, tem jogadores novos no Juventude que eu acabei não conhecendo ainda, porque é um elenco que mudou muito em relação ao ano passado. No gol aqui trouxe o Gustavo, que estava no Criciúma, que eu acho que é um goleiro interessante. Setor defensivo, tem alguns zagueiros de boa posição física, como o Cipriano, tem também o Adriano Martins, que estava no Atlético Goianiense. Na lateral tem o Alan Ruschel ainda, que é um jogador confiável, mas vamos ver se ele vai conseguir aguentar a temporada toda. O Everton é um lateral direito que eu acho bem questionável. Setor de meio campo, ainda tem aqui o Nenê, que por mais que seja muito bom jogador tecnicamente, a idade pesa muito, eu acho que vai ser um jogador que vai jogar poucos minutos. O Jean Carlos é bom jogador, mas eu acho que falta um pouco mais de constância. O Jadson é um bom primeiro volante para nível de Juventude, vai ser muito útil na temporada. Trouxe aqui alguns reforços bons, por exemplo, como o Enio, que é um jogador de beirada de campo, que estava no Amazonas, que parece ter muita qualidade. Tem o Batalha aqui, o colombiano, que é um cara que chuta muito bem, que o Juventude acabou trazendo. O Kaique aqui, que é muito bom volante, que ano passado acabou se lesionando de maneira grave. Vai voltar, se conseguir voltar desempenhando o futebol que apresentava no passado, vai ser um bom jogador para o Juventude nessa temporada. E no setor ofensivo, tem aqui, por exemplo, o Gilberto, que é um centroavante que vai entregar ali seus 8, 12 gols na temporada. E alguns jogadores aqui que ficam no nível um pouco mais abaixo, por exemplo, o Talhari, o Peterson, que são jogadores que eu acho que são bem questionáveis também. A gente tem que ser sincero, hoje o elenco de Juventude é um elenco ruim e obviamente vai acabar brigando para não cair se tudo ocorrer como é a tendência. Bora agora aqui olhar o elenco do Mirassol. O Mirassol que trouxe muitos jogadores que são figurinhas carimbadas, né, no futebol brasileiro, mas são todos jogadores meio que renegados, né? Nenhum jogador que estava bem no seu clube anterior, né? O Walter estava no Cuiabá, eu acho que é um goleiro interessante, mas não é grande coisa também. O reserva dele vai ser o Muralha, que é um goleiro bem questionável, não preciso nem comentar. Setor defensivo também, muitos jogadores questionáveis. Reinaldo estava muito mal no Grêmio, Zeca não conseguia jogar em lugar nenhum, David Braz também já não estava bem no Fluminense, o Imperiur estava até que bem no Cuiabá, eu acho que é um zagueiro interessante. Luiz Otávio, eu acho que é um zagueiro interessante também, mas os outros aqui também são jogadores bem questionáveis. Setor de meio campo, tem o Rony aqui, que era do Corinthians, o Cleison, que estava no Cuiabá, Chico Kim, o Gabriel é um bom meia, o Danielzinho eu acho que é um bom segundo volante, jogador interessante, Guilherme Pato, um jogador que surgiu bem no Inter, mas não conseguiu vingar muito bem. E no ataque tem aqui o Léo Gamalho, tem o Rafael Silva, que estava no Cruzeiro, que é um jogador bem mais ou menos, Yuri Castilho, Diego Gonçalves, que estava no Juventude, o Davó também, que passou por Corinthians, mas depois não conseguiu se firmar em lugar nenhum. É um time que obviamente vai brigar para não cair, é um elenco fraco. Para mim, eu encaixo o elenco do Mirassol entre o elenco do Juventude e o elenco do Ceará. Bora aqui com o elenco do Palmeiras, que é um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, tranquilamente. No gol aqui, boas opções, o Everton, muito bom goleiro, e o Marcelo Lomba, eu acho que é um bom reserva, um goleiro experiente, confiável para quando o Everton não puder jogar. Setor defensivo tem bons zagueiros, né? A dupla ali muito consolidada, Gustavo Gomes e Murilo. E tem alguns jovens da base que estão surgindo muito bem, como é o Naves, por exemplo. Trouxe agora o Bruno Fux, que eu acho que é um zagueiro bem questionável, mas pode ser que dê certo na mão do Abel. Os laterais aqui, lateral esquerdo, Piquerez e Vanderlan, uma boa dupla. Na lateral direita também, Mike e Marcos Rocha, uma dupla bem confiável. No meio campo tem boas opções aqui para volante, por exemplo. Tem aqui o Aníbal Moreno, que é muito bom jogador. Trouxe o Martinez. Aqui está o Zé Rafael, mas ele já está negociado com o Santos, então dá para descartar ele aqui. No setor um pouco mais de criação, tem o Rafael Veiga, bom jogador. O Maurício está jogando muito bem. Trouxe o Facundo Torres, que não é bem um armador, é um jogador de muita mobilidade, qualidade técnica, que vai ser muito interessante. Richard Rios tá oscilando bastante, mas tem potencial, a gente sabe que é bom jogador. E no setor ofensivo tem aqui o Estevão, que vai ficar só até o meio do ano. Trouxe aqui o Paulinho, que ainda não conseguiu estrear, mas é muito bom jogador. Felipe Anderson também ainda não vingou,
mas se conseguir apresentar o futebol que ele já apresentou há não muito tempo na Europa, vai ser um bom jogador. O Flaco Lopes eu acho que é um bom centroavante, mas para ser reserva, talvez talvez não, né? A função que o Palmeiras mais precisa hoje é um camisa 9 firmado para ser o goleador do time, para acabar de vez com esse fantasma que o Palmeiras tem com a posição de número 9, né? Tirando isso, é um bom elenco, tem boas opções, mas hoje eu considero ele abaixo do elenco do Flamengo. Eu considero um elenco muito bom aqui para estrear a categoria, muito bom aqui na nossa tier list. Bora agora aqui pro elenco do Santos, um dos elencos mais badalados do momento, não pelo elenco, né, mas por um único jogador, que é o Neymar, que é obviamente o melhor jogador do futebol brasileiro de maneira disparada, né? Por isso que o elenco ganha um pouco de badalação por ter um cara como o Neymar, né, compondo o time. No gol aqui, Gabriel Brazão, um jovem muito bom, muito promissor, que já está jogando muito bem. João Paulo, um bom reserva para o Brazão. O setor defensivo do Santos carece muito de reforços, né? Os zagueiros são bem questionáveis, laterais também, nenhum deles consegue passar muita confiança. É um setor bem complicado aqui do Santos, que carece de muitos reforços. O meio-campo talvez seja o setor mais forte da equipe, né? Mais esse setor de criação do que o setor de contenção, né? Na criação a gente tem Neymar, Soteldo, Rollézer, que chegou agora. É um setor bem forte. No setor mais de contenção, tem alguns jogadores questionáveis, né? Que estão sendo bem contestados, como o Pituca. Tá chegando agora o Thiago Maia, que vai ser titular e vai dar uma elevada nesse setor do elenco. E no setor ofensivo tem aqui o Guilherme, que está jogando muito bem, mas vamos ser sinceros, a gente conhece o Guilherme. Vamos ver se ele vai conseguir manter isso a temporada toda. Eu acho que não, eu acho que é só uma fase. Mas tomara que consiga manter, né? Que consiga jogar bem o ano todo. Porém, como eu falei, acho que é só uma fase, porque tecnicamente é um jogador que não é tão refinado. Tem aqui o Tiquinho Soares, que eu acho que é bom jogador. O Tassiano acabou sendo um pouco superestimado. Acho que o Santos acabou pagando muito nele para aquilo que ele vai entregar. Acho que é um jogador para compor elenco no máximo. Trouxe agora o David Washington, que é um jovem, né, que estava no Chelsea. O Santos conseguiu trazer, bom jogador para a temporada, mas ainda carece de reforços, né? Tá muito firmado em cima da figura do Neymar, mas ao redor dele precisa ainda preencher com jogadores de melhor qualidade, principalmente no setor defensivo, né? O setor defensivo do Santos, cara, eu acho que não é nenhum exagero dizer que o Santos precisa de 4 titulares novos para o setor defensivo. Precisa de 2 laterais e uma dupla de zaga nova, cara, porque o setor defensivo do Santos é muito precário. Por isso eu não consigo colocar acima da categoria bom, tá? E assim, só vai entrar na categoria bom porque tem o Neymar. Se não tivesse o Neymar, com o setor defensivo que tem, ficaria só na categoria mais ou menos, tá? Mas como tem o Neymar, obviamente ele vai entrar na categoria bom aqui, depois do Atlético Mineiro, tá? Por mais que o Neymar seja o melhor jogador de futebol brasileiro, ele não vai fazer magia sozinho, então hoje carece de reforços, hoje é um elenco apenas bom. Bora agora aqui com o elenco do São Paulo, que no gol tem aqui o Rafael, que é um bom goleiro, e o Jandrei, eu acho que serve para ser um reserva. No setor defensivo, tem bons laterais, o Wendel para mim, um lateral muito bom, o Igor Vinícius eu gosto também, tem o Cedric também, o Soares, que jogou a vida toda no futebol europeu, um lateral que vai conseguir cumprir bem a função. O miolo de zaga tem bons zagueiros, como o Arboleda, Alan Franco, né? O Ferrarese, o Juan e o Sabino acho que são um pouco abaixo, mas para reserva dão conta. No meio campo, os principais destaques, obviamente, Lucas Moura e Oscar, mas tem bons volantes. Gosto muito do Alisson e do Pablo Maia. O Luciano, acho que tecnicamente é bom jogador. O Luiz Gustavo também vai ser um bom reserva pro Alisson durante a temporada. O Bobadilha não conseguiu vingar, acho que é um jogador que para compor elenco até que vai servir. O Marcos Antônio também é muito bom tecnicamente, mas falta um pouquinho de consistência para ser um jogador mais confiável. E no setor ofensivo tem aqui como opções principais, né, o Caleri e o André Silva. O Eric aqui eu acho que é um jogador bem limitado e os outros aqui são apenas meninos da base, né. É um bom elenco, mas eu acho que carece também de algumas opções, principalmente no setor ofensivo, né. Jogadores de beirada e talvez um atacante para girar ali junto com o Caleri. Mas é um bom elenco, eu considero aqui na categoria bom. Para mim ele fica aqui entre o elenco do
Cruzeiro e do Bahia? Não, entre o do Corinthians e o do Bahia. Coloco aqui, ó, o elenco do São Paulo. Bora agora aqui com o elenco do Sport. O Sport é mais um dos clubes que conseguiu acesso no passado. No gol aqui, confesso que não conheço muitas opções. Na verdade eu conheço aqui o Thiago Couto, né, menino da base do São Paulo, mas é um goleiro bem fraquinho. O Denis também não é um goleiro muito firmado, mas acredito que os dois vão ser reserva. No setor defensivo aqui, com opções, o Dalbert, que estava no Inter, que é um lateral bem ruim. Trouxe o Antônio Carlos, que é um zagueiro que, pro esporte, eu acho que vai acabar sendo útil. Tem o Di Plácido, que estava no Botafogo. Rafael Thierry, que tem passagem interessante pelo Grêmio. Tem aqui alguns jogadores interessantes, mas eu acho que fica abaixo, né, das outras equipes que eu já analisei. No meio campo, trouxe aqui o principal reforço, que é o Sérgio Oliveira, né, um jogador português que fez sucesso no Porto. Hoje chega com status de ser talvez o principal destaque do esporte na temporada. O Lucas Lima é bom jogador tecnicamente, mas a gente conhece o Lucas Lima, sabe que ele falta um pouco de entrega dele na questão de intensidade, de aplicação no jogo. Tem o Barleta, que estava no Corinthians, que é um jovem com qualidade, vamos ver se ele vai conseguir se firmar. O Johan eu acho que é um jogador bem limitado. Gustavo Maia acho que é bem limitado também. Romarinho, que estava no Fortaleza, é um jogador mais ou menos. Eu confesso que é um dos elencos que eu olhei aqui, talvez seja um dos mais fracos, né? No setor ofensivo tem aqui o Paciência como destaque. O Pablo, que estava no Atlético Paranaense, para o esporte eu acho que ele vai ser útil. Assim, vamos ser sinceros, né? É um elenco ruim, né? Entre os ruins, eu acho que ele é o melhor ainda, tá? Mas perto dos outros elencos aqui, ele deixa um pouco a desejar. Bora agora aqui com o elenco do Vasco. O Vasco tem no gol aqui Léo Jardim, que para mim é top 3 da posição no Brasil. Muito bom goleiro. Os reservas eu não conheço muito. Setor defensivo carece aqui de algumas opções, né? Principalmente no miolo de zaga. Trouxe o Maurício Lemos, mas precisa de mais opções, porque João Vitor e Maurício Lemos não vão conseguir segurar uma temporada inteira. E as opções que tem no banco não são confiáveis. O setor de laterais do Vasco, eu acho que dentro do possível é um setor tranquilo, né? Lucas Piton eu acho muito bom lateral. O Paulo Henrique na direita também é um lateral bem confiável. No meio campo aqui tem boas opções do meio para frente, né? Coutinho, Payet, jogadores muito técnicos. Trouxe o Tietê, que é um bom volante. Tem o Jair também, que é um jogador mais ou menos, mas que dá para confiar. Matheus Carvalho, acho que é um jogador interessante. Gosto do Hugo Moura, mas tem também aqui alguns jogadores que são bem questionáveis, né? Por exemplo, o Zé Gabriel, Souza também já está com uma idade bem avançada. O Maxime Domingues também é um jogador que chegou, mas até hoje não mostrou para o que veio. Paulinho Paulo, um jogador mais ou menos. O Sforza também, não acho muito bom jogador. Né, o David, que acabou lesionando o joelho, estava jogando bem, mas não vai dar para contar com ele por boa parte da temporada. E no setor ofensivo tem aqui como referência o Verratti, que é bom jogador. O Ryan também é um jovem que tem muito potencial, vamos ver se ele vai conseguir deslanchar esse ano, é um jogador interessante também. Alex Teixeira também não conseguiu vingar nesse retorno ao Vasco. É um elenco que tem bons nomes, né? Coutinho, Payet, Verratti, Léo Jardim, Piton, talvez os principais destaques, mas carece também de melhores opções para ser um elenco mais confiável, né? Hoje eu coloco na categoria mais ou menos entre o Bragantino e o Fluminense. Para fechar aqui, a gente vem com o elenco do Vitória, que é um elenco que recentemente teve 2 baixas muito importantes, né? Acabou perdendo o pilar defensivo, né, que era o Wagner Leonardo, e o Lucas Esteves também, que tinha feito uma temporada de muito destaque no passado, né? São 2 perdas que certamente vão fazer com que o Vitória perca algumas posições aqui na tier list. No gol aqui, Lucas Arcanjo, acho que é um bom goleiro, e o Gabriel, que estava no Juventude, também é um goleiro interessante. Setor defensivo, como eu falei, perdeu os 2 principais destaques, que era Lucas Esteves e Wagner Leonardo. Trouxe aqui o Hugo e o Lucas Halter, mas eu acho que são menos do que os jogadores que saíram. O Neres é um zagueiro seguro, mas assim, nada demais também. Trouxe o Zé Marcos, que estava no Juventude. Bruno Vini, eu acho que é um zagueiro bem questionável. O Cáceres é um lateral que dá para confiar. No setor de meio campo, o principal destaque é o Mateuzinho. Trouxe o Elton Rato do São Paulo, que eu acho que vai ser um jogador interessante para a temporada. O Baralhas já acho que foi uma contratação ruim. O William Oliveira é um bom volante. Trouxe o Ronald do Criciúma, que é um jogador interessante. E no setor ofensivo tem aqui, por exemplo, né, o Fabri, né, o jogador que estava no futebol espanhol, que é um cara de muita imposição física, muita força e velocidade, que acho que vai ser um atacante interessante para a temporada.
Trouxe o Carlinhos, que estava no Flamengo, mas acho que é um jogador mais de posicionamento, mas que falta um pouco de recurso e mobilidade. Tem aqui como opções na ponta Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito, que são jogadores que têm até velocidade e habilidade, mas têm dificuldade para marcar gols. Então é um elenco que, como eu falei, já não era dos melhores. Se tivesse Lucas Esteves e Wagner Leonardo, eu colocaria aqui no mais ou menos. Mas como perdeu essas opções no setor defensivo, hoje eu considero um elenco ruim, tá? Mas entre os ruins aqui, eu vou deixar como o melhorzinho. Então eu fecho assim a tier list dos elencos do futebol brasileiro. Ué, daí tu vai se perguntar, na categoria Elite não era 3? Não, era no máximo 3, e para mim o Flamengo reina sozinho nessa categoria, e olha que eu não sou flamenguista. Na categoria muito bom, para mim o Palmeiras também fica sozinho ali, e olha que eu também não sou palmeirense. Na categoria bom, tem aí diversas equipes, e para fechar ali também, categoria mais ou menos e categoria ruim, fechando assim o vídeo. Se tu gostou, curte, comenta, se inscreve no canal, e até a próxima, tamo junto, valeu!